ele perdoa. Gênesis 45:15. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Eu penso que Gênesis 45:3, quando José diz, eu sou José, esse é um momento fundamental na história e na biografia de José. Mas Gênesis 45:15 também é um momento extraordinário. Porque ele diz assim, olha, presta atenção nisso aqui, hein, pessoal. Isso aqui é fundamental para a experiência de perdão. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Você pode imaginar a cena, todos os irmãos abraçados num pranto, num choro que todo o palácio consegue ouvir? Você pode imaginar essa cena, os irmãos abraçados num pranto que todo o palácio consegue ouvir? E diz a palavra de Deus o seguinte, que primeiro eles se abraçaram e choraram, e se beijaram, e depois eles conversaram. Isso aqui é fundamental, porque como é que acontecem as nossas experiências de perdão? Primeiro a gente conversa para ver se vai perdoar. Na Bíblia Sagrada é diferente, a gente perdoa e depois vai conversar. Se você conseguir isso, é porque Deus pôs a mão sobre você e você teve uma das experiências mais extraordinárias da sua vida. Sabe por quê, meus queridos? No perdão não existe vírgula nem mas. No perdão não tem conversa. O perdão prescinde de conversa. Nós fazemos assim, olha, vamos conversar. Olha, eu queria que você soubesse que você me magoou, que você me feriu, que você falou isso, que você fez aquilo, e eu não me esqueci jamais aquilo que você fez, aquilo que você falou, mas eu estou disposto a perdoar você. Desde que... E para que eu perdoe você, você tem que assumir comigo os seguintes compromissos. Daqui para frente, vocês não vão me vender mais para caravana de escravo, tudo bem? Porque se vocês não assumirem esse compromisso, vocês não vão mais ferrar comigo, eu não perdoo vocês. Vocês estão entendendo? Como é que a gente perdoa? A gente não perdoa, a gente quer fazer acordo em cima da tragédia. Não dá para fazer acordo em cima de tragédia. Não dá para construir em cima dos escombros. Não dá. Não é possível construir em cima de entulho. Não é possível. Ou você joga tudo fora e deixa o terreno limpinho, com o seu perdão. Ou você jamais vai conseguir construir alguma coisa de novo com esse alguém. Enquanto você tiver negociando, discutindo, debatendo, jogando na cara, fazendo cobranças, fazendo questão de mostrar o quanto você sofreu, você não vai conseguir perdoar. Então primeiro você abraça, chora, beija. Depois que passar esse momento em que a gente diz assim, perdoado, perdoado. Então vamos conversar? Só que esse vamos conversar já não é mais para saber se eu vou perdoar ou deixar de perdoar. Não é mais eu vou conversar para saber os termos do relacionamento depois do perdão. Não, perdoou. Agora nós vamos conversar para o nosso futuro. Nós vamos olhar para frente. A conversa deles é a seguinte, o papai está vivo. Como está o papai? Está bem. Então vai buscar o papai. É para o futuro. É daqui para frente. Não, mas você não, esquece o passado. Deixa lá, está perdoado. É daqui para frente. E não está mais em discussão se nós vamos andar juntos ou não vamos, porque já decidimos que vamos. Já decidimos que vamos. Agora a gente começa a construir na nossa conversa essa nova etapa da vida e da caminhada.
Primeiro a gente perdoa, depois conversa sobre o futuro, diferente do que a maioria de nós aqui faz. Conversar exaustivamente sobre o passado e perdoar jamais. Essa é uma grande lição da vida de José. É perdoar, é dizer, olha, eu quero você na minha vida. E você na minha vida é maior do que qualquer senão que apareça na nossa conversa. Está dando para entender? Sem isso não tem perdão. Sem isso tem tentativa de construir em cima de entulho. Entulho é uma vírgula, uma memória, uma exigência, uma cobrança, uma jogada na cara, um avental de vítima, um chorinho escondido. Aí não dá. Ou você joga fora e diz, já chorei tudo que eu tinha que chorar e o palácio inteiro ouviu. E agora eu admito, eu sou José. E eu amo vocês, eu sou irmão de vocês e eu quero vocês. Essa é a experiência de José. E o que é que eu não posso fazer mais? Não interessa, não quero mais conversar sobre isso. Eu quero saber o seguinte, nós agora vamos andar juntos para sempre. Perdão. Aqui é a cura de José. Primeiro perdoa, depois conversa. Agora, eu queria terminar fazendo uma consideração final. Que é a seguinte, qual é a maior lição que eu tiro da vida de José para a minha vida? Para a minha história, para as minhas dores, para os meus sofrimentos, para as minhas desilusões, para as minhas decepções, para os meus fracassos, para os meus pecados. O que é a maior lição que eu tiro? A maior lição é essa aqui do capítulo 45, versículo 5. José diz assim aos irmãos dele, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não se aflijam, nem se recriminem por vocês terem me vendido para cá, para o Egito. Porque não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus que me trouxe. É complicadíssimo isso. Capítulo 50, quando Jacó morre, os irmãos tremem na base. Os irmãos se reúnem e falam assim, olha, agora que o papai morreu, o José vai passar a gente na faca. Eu acho que ele estava só esperando o papai morrer. Papai morreu, ele vai passar a gente na faca. O José chama os seus irmãos. Capítulo 50. Versículo 19. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente, amorosamente, delicadamente, gentilmente, docilmente, pacificamente. Mas olha essa fala de José, que consciência é essa? Que os irmãos o venderam. Mas ele diz, Deus me trouxe. E ele diz, vocês planejaram mal, mas Deus transformou em bem. Esse é o paradoxo onde se combinam a liberdade humana e a soberania de Deus. O que é esse paradoxo? É que
enquanto a gente faz tudo o que a gente quer, Deus faz tudo o que Ele quer. Por isso é que enquanto a gente faz tudo o que a gente quer, a gente vende irmão, a gente trai, a gente rejeita, a gente odeia, a gente fala calúnia, põe gente inocente na cadeia. A gente faz tudo isso. Mas enquanto a gente faz tudo que a gente quer, Deus também vai fazendo tudo que Ele quer. Aí Ele vê assim, esse aqui está sendo abusado, mas a minha mão está sobre ele. Não dá para entender, né? Mas o José fez a síntese da história dele desse jeito. O que traz para mim que a nossa história é mais ou menos essa trilha. Enquanto várias mãos, inclusive as nossas mãos, vão escrevendo a nossa história. Meu pai escreveu um pedaço da minha história, minha mãe, minha avó, meus tios, meus amigos, meu pastor, meu patrão, meu chefe. Ele foi escrevendo, os meus mentores, meus discipuladores, meus amigos, as pessoas que me amaram, as pessoas que me odiaram, as pessoas que fizeram bem para mim, as pessoas que abusaram de mim, as pessoas que fizeram mal contra mim, as pessoas que me acolheram, as pessoas que me perdoaram, as pessoas que me odeiam até hoje. Está todo mundo escrevendo a minha história. E eu também vou escrevendo cada garrancho que você não acredita, as besteiras que eu já escrevi nas páginas da minha biografia. Mas enquanto todas essas mãos, inclusive as minhas, estão escrevendo a minha história, a mão de Deus também está escrevendo. Eu me lembro quando, aliás, a semana que vem, na Semana da Família, Osmar, Isabelle e Ludovico estarão ministrando para nós. Eu faço um apelo para você, não perca. Se você tiver oportunidade, você será abençoado por Osmar, Isabelle e Ludovico. Eu me lembro quando estava num retiro espiritual com Osmar Ludovico e nós fazíamos a Lectio Divina, líamos a palavra de Deus, ficávamos em silêncio, escrevíamos nossas orações, ficávamos em silêncio, compartilhávamos as nossas orações, ouvíamos os irmãos, e assim fomos uma semana construindo nesse exercício de ouvir a voz de Deus pela palavra, ouvir a voz de Deus na intimidade do nosso coração, ouvir a voz de Deus na ressonância que um irmão dava para nós. Foi uma semana. Eu nunca mais vou me esquecer daquela semana por causa de uma experiência que eu tive com Deus. Enquanto eu estava escrevendo as minhas orações num determinado momento, e no meu silêncio diante de Deus, eu lembrei de uma música que eu cantava na minha infância, na escola bíblica dominical. E a música dizia assim: meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Conduz-me às águas calmas, com Ele andarei, com Ele andarei. E aquilo ficou no meu silêncio ecoando, no meu coração ficou ecoando, até que num determinado momento eu parei de cantar aquilo e cantarolar, e uma outra verdade inundou o meu coração. E a verdade que inundou meu coração não é que o meu bom pastor é Cristo e que eu andei com Ele. A verdade que inundou meu coração foi: o meu bom pastor é Cristo e Ele andou comigo, mesmo quando eu não andei com Ele. Ele andou comigo, mesmo quando as pessoas tentaram me levar para longe dEle. Ele andou comigo, mesmo quando o meu pecado me levou para longe dEle. Ele andou comigo, porque Ele é meu bom pastor. As mãos que foram escrevendo e estão escrevendo a minha história não são mais poderosas do que a mão de Deus que está escrevendo a minha história. Por isso eu encerro a história de José com a promessa de Jesus em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Deus me chamou pelo meu nome. E quando eu digo: onde o senhor estava quando o papai morreu? Deus diz: eu peguei você no colo. Onde o senhor estava na minha infância, quando eu fui abusado? A minha mão estava sobre você, eu estava lá.
Onde você estava no momento da minha solidão? A minha mão estava lá. Eu estava com você. Porque eu conheço você. Eu vi você no ventre da sua mãe. Você não era nada. Você era uma substânciazinha informe. E eu amei você. Na verdade, a palavra de Deus diz que desde a eternidade Deus me amou e com laços de misericórdia me atraiu para Ele. Eu conheço você, Ed. Eu sei o que você pensa, eu sei o que você sente, eu sei o que você pensa que pensa. Eu sei o que você pensa que sente. Eu sei os seus medos. Eu sei as suas dores. Eu sei o mal que você já fez para os outros, o mal que você já fez para você mesmo. Eu sei o quanto de mal já fizeram para você. Eu conheço você. E sabe onde você esteve esse tempo todo? Na palma da minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. E ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. E ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Você imagina que se você é essa pessoa, a mão de Jesus pegou você. E Ele disse, ninguém vai arrancar você da minha mão. E o meu Pai é mais poderoso do que eu. E o meu Pai pegou por cima. E daqui ninguém arranca você. Eu penso que aí está a nossa cura. É quando a gente consegue olhar para a nossa história e dizer assim, Deus, tantas mãos escreveram a minha história, mas a minha verdadeira história não foi escrita por essas mãos, nem pelas minhas. A minha verdadeira história está sendo escrita pelas tuas mãos. Agora você imagine se José conhecesse essas palavras de Jesus. Ele diria assim para os irmãos dele, vocês pensam que vocês escreveram esse capítulo da minha biografia que eu vim parar no Egito? Vocês pensam. Mas enquanto vocês escreviam o que vocês bem desejavam, queriam e intentavam, Deus escrevia uma outra história em cima. Vocês pensam que a minha história foi borrada com o mal que vocês jogaram de tinta em cima dela? Vocês só pensam. Mas a minha história foi escrita com sangue. O sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é esse sangue que me dá a minha identidade. Eu sou José. E a mão de Deus está sobre a minha cabeça e sempre esteve. Aí está a nossa cura, meus queridos. Aí está a sua cura. Você tem uma opção, ou você fica no andar de baixo, batendo boca com seus irmãos, ou você aceita o convite de Deus e diz, vem comigo aqui para cima. Vem comigo aqui para cima e nós vamos olhar a sua história de novo. Não a história que você escreveu ou eles escreveram lá embaixo. Eu vou contar para você a história que eu estou escrevendo da sua vida. Aí a gente senta com Deus e Deus começa a contar para a gente. Você lembra, José, quando você chegou no Egito? Você sabe por que você foi vendido justo para um oficial? Porque a minha mão estava sobre você. Sabe por que você prosperou na casa do oficial? Porque a minha mão estava sobre você. E sabe quando você achou que você não era mais nada? E você foi parar na cadeia injustamente? A minha mão estava sobre você. E sabe quando o oficial e o faraó te levantaram no Egito? A minha mão estava sobre você. E sabe quem trouxe seus irmãos de volta? Foi a minha mão que trouxe os teus irmãos de volta. E aí a gente vê Deus escrevendo a nossa história. E quando a gente vê a nossa história do ponto de vista redentor de Deus, a nossa história é redimida. E Deus nos usa para redimir as histórias daqueles, inclusive, que nos fizeram mal. Então, meu querido, você escolhe. Você escolhe ou fica no andar de baixo batendo boca com quem lhe fez mal,
Fica no andar de baixo escrevendo a sua história com as suas mãos, ou você sobe, senta no colo de Deus e diz: Senhor, me mostra a minha verdadeira história, me mostra a minha verdadeira identidade. O que foi que o Senhor construiu em mim enquanto tentaram o mal contra mim? Restaura a minha vida e me devolve como um instrumento de restauração, porque para isso Deus me trouxe aqui, para me usar para preservar a vida, inclusive de vocês. Você é a porta de entrada de Deus para a sua família. A redenção da sua história é a porta de entrada para a redenção da sua família. Quando a gente senta no colo de Deus e vê a história que Deus escreveu da nossa vida, a gente olha para aqueles que nos fizeram mal, e nós já não os queremos mal. Redimidos, nós temos compaixão, misericórdia, e dizemos assim: Senhor, assim como o Senhor redimiu a minha vida, redime a vida dos meus irmãos. Aí Deus enche o coração de José e ele chora. E quando se dirige aos seus irmãos, ele se dirige aos seus irmãos amorosamente, docilmente, gentilmente, amavelmente. Com quem foi que Deus falou hoje à noite? Falou assim, falou mesmo, dizendo: é verdade, Ed, Deus falou comigo porque me machucaram muito e eu estou no andar de baixo batendo boca com quem me fez mal. E quando eu leio a minha história, eu só consigo ler borrão. Tinta ruim, eu não consegui ainda ler a minha história com o sangue de Jesus. Mas eu quero hoje à noite pedir a Deus que me abra os meus olhos e o meu coração. E que me ajude, me dê discernimento, para que eu olhe a minha história escrita com o sangue de Jesus. Eu quero experimentar a redenção da minha história. E quero ser instrumento de redenção. Eu ainda estou no andar de baixo, batendo boca com a maldade e lendo as páginas de sofrimento da minha história. Mas eu estou cansado, eu estou cansada. Eu quero o andar de cima. Eu quero o colo de Deus. Eu quero enxergar a história que Deus está escrevendo da minha vida com o sangue de Jesus. Alguém assim, levanta sua mão, eu queria orar por você. Ju, cadê você? Vamos orar e vamos glorificar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o nosso pecado e o pecado de quem nos fez mal. Que nos redime, que redime a nossa história e nos transforma em instrumentos de redenção. Em instrumentos de redenção. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar e vamos orar. Deus nosso Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite, pela Tua palavra. Muito obrigado por Jesus, o Cordeiro do Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. E obrigado por esse sangue. O sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, que nos purifica de todo pecado. Obrigado por esse sangue que reescreve a nossa história. Obrigado por esse sangue com o qual o Senhor escreve sobre as páginas que estão escritas por nós. Obrigado, porque aquelas páginas de sofrimento, de maldade, de pecado, de tristeza,
de injustiça, de abandono, de traição, de ódio, de ressentimento, de agressão, de abuso. Sobre todas essas páginas, o Senhor escreve com o sangue de teu Filho Jesus Cristo uma nova história para todos nós. E nós te pedimos em nome de Jesus, abre os nossos olhos e faz esse milagre em nós, que quando folhearmos as páginas da nossa história, que leiamos as letras escritas com sangue, as palavras escritas com o sangue de teu Filho Jesus. Dá-nos uma nova visão do nosso passado. Dá-nos uma nova visão do nosso presente. Dá-nos uma nova visão do nosso futuro. Para a tua glória, Senhor. Toma as nossas mãos nas tuas mãos. Guarda-nos das mãos dos malvados. Impede-nos, Senhor, de escrevermos a nossa história com a nossa própria sabedoria. Mas dá-nos o discernimento do Senhor e ajuda-nos a que a nossa história seja bela história, escrita pelo Senhor conosco, por cada um de nós com o Senhor. Visita aqueles que aqui estão diante de Ti, clamando por Ti, clamando por uma nova história, por um futuro de paz, de esperança e de felicidade na Tua presença. Visita aqueles entre nós que clamam pela oportunidade de perdoar. Derrama o Teu Espírito Santo e esse Espírito reconciliador, perdoador, esse Espírito pacificador. Senhor, encontra-nos nas nossas lágrimas, enxuga o nosso choro e tira as nossas vestes de tristeza, de agonia, e coloca sobre nós vestes de louvor. Tira o nosso espírito angustiado e coloca sobre nós um espírito de júbilo, de alegria, de celebração, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.